Boa noite a todos, graça e paz no nome do Senhor Jesus Cristo para você que está acompanhando. Vamos fazer aqui mais uma aula nossa de escatologia e hoje eu quero falar a respeito de período pós-arrebatamento. Período pós-arrebatamento, porque nós estamos aí numa transição, né? Nós fizemos uma primeira parte e estamos passando para uma segunda parte. Então tem como se fosse um tronco aí no meio aí, uma curva, e é necessário esclarecer alguns pontos. Mas antes de tudo, vai lá, curte, compartilha, inscreva-se no canal, ajude a divulgar a palavra de Deus. Isso. Você prega o evangelho fazendo isso. Lembre-se que pregar o evangelho é fazer discípulos. E quando você ensina a palavra de Deus, você está fazendo discípulos que você nem sabe aonde eles estão, tá bom? Então tá legal, vai lá, dá uma curtida, inscreva-se no canal, compartilhe, divulgue e vamos lá. Bem, eu peguei um texto aqui só para dar uma base de introdução. João, capítulo de número 14, versículo 1, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também comigo. Bem, aqui é o seguinte, peguei esse texto aqui, eu não vou nem trabalhar nele, porque seria meio herético, né? Em um sentido mais amplo escatológico, não é isso? Aqui está falando de moradas celestiais. Tem uma parcela envolvida? Tem, porque na verdade as bodas do Cordeiro são realizadas justamente na eternidade. Mas aqui está falando de um estado final e geral, muitas moradas, quer dizer, a imensidão da eternidade que não tem como você mensurar, porque nós trabalhamos com metros, né? Nós trabalhamos com limites, né? Muitas pessoas erroneamente falam assim, poxa, mas cabe tanta gente assim no céu, né? Já tem gente que nasceu, não cabe nem na terra, ficou ali nasceu. Eu não falo mais nada, que hoje em dia eu aprendi com o Evangelho, com Deus, com o Espírito Santo, que assim, não vale a pena gastar saliva em determinadas situações. Claro, pô, a eternidade é infinita. A Terra é uma bola de gude, assim como os planetas do Sistema Solar, a Via Láctea, etc. e tal. Mas vamos lá, o que interessa. Aqui está falando das muitas moradas que existem. Tá bom. Nessas muitas moradas, você dá um foco aí em uma realização em um determinado espaço, que nós não temos como saber, que ali serão realizadas as bodas do Cordeiro. Mas eu quero trabalhar em cima de pós-arrebatamento, lembra? Mais na frente, eu vou dar um jeito de fazer uma recapitulação, né? Para desembolar um pouco, de repente alguém ficou meio perdido, embora tenha todas as mensagens, todas as aulas estão aí no canal, você pode acessar, você pode ter acesso e tirar as dúvidas quantas vezes quiser. Não há como não entender. Então, quando você chega no período do arrebatamento, vai acontecer isso aqui, vão abrir duas situações. Por quê? O arrebatamento leva a igreja para a eternidade e dá início à grande tribulação na Terra. Então você vai trabalhar com o fator eternidade, Kairos de Deus, e com o fator história, que é o tempo Cronos, o do relógio. Aí você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar em cima desses aspectos. O período pós-arrebatamento, como eu estou falando, é o que acontece após o arrebatamento. Erroneamente, muitos pensam que tem um arrebatamento, acabou, pum, explodiu tudo e zerou céu, inferno, bode, ovelha. Não, para, calma, tem muita água para passar embaixo da ponte. Por quê? Quando você tiver o arrebatamento da igreja, você vai ter o período da grande tribulação. Lembra? Aproximadamente 7 anos e meio, 7 anos dividido em duas partes, 3 anos e meio. E tem que fazer aquela jogada com o livro de Daniel, outras passagens, Apocalipse, etc. Estou passando para você, o mastigado é só engolir. Não tem que
que trabalhar muito nisso aqui não, é só parar, prestar atenção e você vai entender. Então, quando ele diz que na casa dele há muitas moradas, ou seja, lá em cima, ele está dizendo, eu vou voltar e levar vocês para mim. Mas ele está falando para quem? Ele está falando para os discípulos, então ele está falando para a igreja. Falando para a igreja. Só que ele fala de muitas moradas, que é o estado final, mas em especial há um espaço que ele vai realizar as bodas do Cordeiro. Por que eu estou falando isso? Quando acontecer o arrebatamento, a igreja sobe, né, na Epifania de Cristo, e a grande tribulação começa com o império da besta, que é o império do anticristo, o filho do diabo, etc. Nesse período da Terra, olha só o que eu vou falar aqui, hein? Olha o que eu vou falar aqui. De repente, em outras situações, esclareço mais a respeito disso. Pessoas não entendem. Nós vivemos a dispensação da graça. E na dispensação da graça, você tem a atuação do Espírito Santo no meio de nós, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo e controlando a ação do mal. Se você acha que está ruim a situação, e o Espírito Santo está aí, imagina sem. Tem gente que fala assim, mas você não tem como o Espírito Santo sair. Não é que o Espírito Santo vai sair, porque Deus enche o céu e a terra, e o Espírito Santo é Deus. Quando fala de sair, é no sentido de o ministério da graça vai cessar com o arrebatamento da igreja. Quando começou o ministério da graça? Quando Jesus subiu aos céus, ele foi assunto aos céus, teve início o ministério da graça, ou melhor, a dispensação da graça. E isso termina quando a igreja subir. Aí o que você vai ter? Você vai voltar para a terra como era no período antes de Jesus. Como era no período antes de Jesus. Então, na verdade, a terra estará nas mãos do filho do diabo, anticristo, besta, como você preferir chamar. Porque você fala, e antes, como é que era? Antes, Israel estava numa redoma, uma proteção que Deus colocou em Israel em relação às outras nações do mundo. Tanto é que quando Deus disciplinou o seu povo, ele tirou esse bloqueio e entregou na mão dos inimigos. Então, na verdade, no período pós-arrebatamento, você tem o quê? Você tem grande tribulação na terra e você tem bodas do Cordeiro. Só que antes das bodas do Cordeiro, vai haver uma coisinha chamada Tribunal dos Galardões. Eu vou falar tudo separadamente na frente. Não quero confundir, não. Fica calmo. A gente vai ter um dia para falar de bodas do Cordeiro, Tribunal dos Galardões, etc. e tal. Então, à medida que isso acontece aqui embaixo, outros eventos acontecem lá em cima. Até que vai haver uma junção no final desses dois períodos. Quando terminar as bodas do Cordeiro, Jesus desce e vai bater paralelamente com o fim da grande tribulação, com a grande conversão em massa de Israel, os escolhidos de Deus, após o arrebatamento, e Jesus voltará. Então, os eventos pós-arrebatamento são justamente o que? Grande tribulação, domínio da besta na terra, lá em cima, Tribunal dos Galardões, bodas do Cordeiro, certo? Até descer e ter o confronto entre as forças do bem e do mal, né? Claro que Jesus, quando voltar, ele aniquilará, a Bíblia diz que ele aniquilará o anticristo pelo resplendor da sua vinda e pelo sopro da sua boca, de forma que não há a mínima condição de haver guerra nem luta. Mas eu ouvi falar que tem aquilo ali, é uma ilustração, porque Deus não vai ficar lutando, isso aí é época, é medieval, né? É muito bonito de se falar, né? Parece que vai ter uma guerra com a espada. No primeiro dia não seria espada. Seria o quê? O cara aperta o botão, pum, manda uma bomba nuclear. Então não é por aí. Aquilo ali é da forma antiga, porque na época que foi escrita a Escritura, eles usavam os termos utilizados naquela época. Quando Jesus voltar, aí você vai ter tudo isso. Então, neste período pós-arrebatamento, quem ficou na terra e não subiu, e aí você tem três classes principais, você tem judeus, você tem as nações, os gentios, e você tem os remanescentes da igreja que não subiram. Então, nesse período, eles vão ter que se virar aí para fugir da besta. Muitos serão martirizados, muitos serão mortos, muitos ultrapassarão o período, porque são os que são de Deus, né, que tem a marca do Cordeiro, automaticamente não vai ter a marca da besta. Então, esse período pós-arrebatamento, muitas coisas acontecerão na Terra. A Terra vai enfrentar um período de angústia muito grande,
vão haver aflições, a terra será bombardeada pela atuação do diabo e ao mesmo tempo será bombardeada por Deus. Então são dois bombardeios, um do diabo na terra e o outro vindo de Deus. Você quer o quê? Vai ser aflição pura. Por isso que a gente fala, toma cuidado com arrebatamento. Ah, mas dizem que não tem. Toma cuidado com arrebatamento, não cai nessa não, hein? Não cai nessa não, que não falta é texto mostrando isso. Aí quando Jesus voltar, aí você vai ter o confronto, inauguração do milênio, tribunal do Tribunal das Nações, né, que aí quando ele vai juntar as nações diante dele, e aí vai seguir uma série de eventos. Mas o imediato, pós-arrebatamento, o que tem? Grande tribulação na terra, império da besta. Você tem tribunal dos galardões e bodas do Cordeiro, e subsequentemente a volta de Cristo e o combate, entre aspas, das forças do bem e do mal. Acho que ficou legalzinho para você entender um pouquinho do pós-arrebatamento, e nas próximas aulas nós falaremos de outros assuntos, né? Quando eu chegar mais na frente, fazer uma recapitulação desde o início até aqui, para aí sim nós retomarmos e irmos até o final, ok? Tudo de bom para vocês, boa noite, fiquem com Deus.